Olá, meus queridos amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Que bom que nós estamos mais uma vez juntos. Eu estou num lugar incrível. Ao longo desse vídeo você vai ver imagens daqui. Museu Augusto Rusk, aqui em Santa Teresa. Sempre foi um lugar de muita paz para mim. Eu sempre gosto de vir aqui visitar este lugar, contato com a natureza. E, gente, é tão bom quando a gente tem oportunidades como essa, né? De sair da correria do dia a dia, de estar em lugares assim, poder contemplar a natureza, sinais simples e delicados de Deus. E a gente está nesse processo bonito de viver a leveza, de adquirir o dom da leveza na nossa vida. Como eu estou dizendo para vocês repetidas vezes, a leveza é um dom. E os dons a gente adquire através da oração, pedindo a Deus. Se a gente percebe que estamos vivendo uma vida pesada, difícil, precisamos pedir o dom da leveza e exercitar isso em nosso coração também. Hoje é o quinto passo deste itinerário de 10 passos. É o quinto momento que nos encontramos. Se você não viu os vídeos anteriores, está meio perdido, chegou agora, dê uma olhadinha. Toda quarta-feira a gente tem lançado um vídeo novo aqui no nosso canal. Aproveito então a convidar você a se inscrever, é muito importante até para o crescimento, para que a gente possa chegar a outras pessoas. Deixe uma curtida aí que é muito importante também. E hoje nós vamos viver essa experiência de nos tornar pessoas generosas. É o quinto passo do nosso processo, do nosso caminhar. Tornar-se generoso. A generosidade, ela muda a nossa vida e a maneira como a gente enxerga as coisas ao nosso redor. Para nos ajudar neste quinto momento, existe um texto do Evangelho de João, no capítulo 6, que é o Evangelho do Pão da Vida, o capítulo do Pão da Vida, onde Jesus se identifica como o verdadeiro pão, aquele que sacia a nossa fome. E neste capítulo também tem um evento que é muito conhecido por nós todos, que é a multiplicação dos pães. Eu tenho certeza que num determinado momento de sua vida você já escutou essa passagem, onde Jesus alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Mas existem alguns detalhes neste relato que hoje vai clarear um pouco mais para que nos tornemos pessoas generosas. Então o texto diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Então Jesus subiu em um monte e sentou-se com seus discípulos. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus diz a Filipe, um de seus discípulos: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Filipe lhe respondeu: nem 200 denários não seria suficiente para que cada um comesse um pedaço de pão. O outro discípulo, chamado André, que era irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e apresentou Jesus uma criança. Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O que eu acho extraordinário nesse texto não é o grande milagre que Jesus realiza de alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Talvez com os olhos físicos a gente vai enxergar isso, né? Nossa, Jesus alimentou uma grande multidão com tão pouco. Mas para mim, o maior milagre deste texto é a generosidade daquela criança de oferecer tudo o que ela tinha. Ela não se limitou. Ela poderia muito bem ter ficado calada no seu canto, alimentar a ela e sua família. O problema da multidão não era dela. Se as pessoas estavam ali sedentas, com fome, não era um problema dela. Mas ela não se priva disso. Ela doa tudo o que possuía. Está faltando neste mundo essa capacidade de a gente ofertar o que temos de melhor. A gente talvez está muito aprendendo a dar coisas, quando na verdade a gente precisa dar de si. É isso que Jesus fazia. Ele não dava algo, ele dava a si mesmo. Tem um exemplo que talvez clareie ainda mais o que eu estou dizendo, que é uma lenda de uma ave pelicana. Você já deve ter visto na internet a ave pelicana. E geralmente ela é representada rasgando o peito e alimentando seus filhotes. Conta essa lenda que no tempo de escassez, no tempo de fome, a mamãe pelicana ela rasga o próprio peito para dar de comida aos seus filhinhos. Ou seja, ela dá tudo de si. Ela dá de si mesma. Ela não se limita a viver uma vida egoísta, voltada para si. Ela deseja saciar a fome dos outros, dos seus filhos. E é esta atitude daquela criança diante do grande problema que estava ali. Desejava no coração
fazer do seu pouco coisas extraordinárias e coisas grandes. Às vezes, a gente não tem muito para oferecer. Materialmente falando, a gente até necessita, mas nós temos aquilo que realmente é capaz de saciar. Nós temos a nossa vida que pode ser ofertada, nós temos a capacidade de ser para o outro generosidade, nós temos a capacidade de ofertar um abraço, um sorriso, uma palavra que seja. Ser generoso é essencial para que possamos viver uma vida mais leve. Exercitar a generosidade é esta capacidade de, às vezes, a gente se privar por causa do outro. Diante do drama de nossa existência, das dificuldades que a gente vê a todo momento ao nosso redor, às vezes até surge no nosso coração um sentimento assim de pena, de dó, mas a gente não faz algo para mudar aquilo. Porque a gente está como que vivendo numa bolha, num mundo muito fechado, onde eu só me preocupo comigo mesmo, onde os meus interesses são sempre os mais importantes, onde as minhas vontades são sempre as mais importantes. Uma vida egoísta. Uma pessoa egoísta, ela é incapaz de ser generosa de verdade. Uma pessoa que vive numa bolha, uma pessoa que está sempre preocupada consigo mesmo, é incapaz de se sensibilizar diante do sofrimento do outro. Nós sabemos que falta uma hombridade neste mundo. Nós sabemos que falta pessoas que saibam agir com compaixão. Compaixão era algo que Jesus espalhava por onde ele passava. E o que é ter compaixão? Compaixão, a palavra, significa sofrimento. E com é sofrer junto. Ter compaixão é a gente olhar o próximo e a dor do outro ser a nossa dor também. Gente, às vezes a gente se torna alheio àquilo que o outro está vivendo. As pessoas vivem os seus dramas, as suas dificuldades e não existe um pingo de generosidade, de compaixão dentro do nosso coração. Por que a gente tem vivido uma vida dessa? O problema do outro é dele. O que está acontecendo com ele é problema dele, não é meu problema. É perder a nossa humanidade. O ser humano que está perdendo a sua humanidade, que está deixando de ser gente de verdade. E o pior, mais trágico, é quando a gente não consegue mais nem se sensibilizar. Diante dos dramas, dos sofrimentos, a gente se mantém imutável, como uma pedra de gelo. Ser leve também é ser generoso. A generosidade que faz com que o nosso coração comece a enxergar o outro como um semelhante, como um igual a nós. Doe não só aquilo que é material, mas doe principalmente o que você tem de mais especial, o amor que existe dentro do teu coração, esses sentimentos que o dinheiro não pode comprar. Seja generoso. Mais um passo que a gente deu no nosso caminho, se inscreva no nosso canal. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos.